Com o tráfego pago, você vai conseguir entregar o conteúdo que você quer para a pessoa certa no momento certo. Vamos aprender a fazer tráfego pago da forma correta? Então bora lá. Como o nome mesmo já diz, tráfego pago é quando você faz as pessoas trafegarem pelo seu site, pelas suas redes sociais, ou seja, caminharem, andarem, verem seu conteúdo, mas de uma forma paga, ou seja, você vai pagar para a rede social, para alguma plataforma, o marketplace, o Google, enfim, qualquer situação, você vai pagar para essas empresas para que elas possam divulgar o seu conteúdo para as pessoas. Só que não adianta você pegar lá um valor, colocar para as pessoas, que isso não vai resolver. Você precisa entender como funciona primeiro e também entender como cada uma delas se comporta e como que você faz os anúncios da forma correta. Então vamos lá, vamos entender primeiro como funciona. O tráfego pago, ele funciona da seguinte forma: você vai entrar, vamos supor que você quer fazer um tráfego pago para redes sociais, para o Facebook, por exemplo. Então você vai entrar lá no gerenciador de anúncios do Facebook, para isso você precisa ter uma conta. E aí lá naquele gerenciador de anúncio, você vai determinar o dia, a quantidade de dias, o seu público certo, qual que é o anúncio, a campanha, o vídeo, o post que você quer patrocinar, os interesses do seu público e o valor. O valor não é algo exato, não tem como essas redes sociais te falar, ó, se você colocar um exemplo, R$ 500, você vai ser entregue para tantas mil pessoas. Não é assim. Cada anúncio, cada tipo de postagem, a sua conta, o seu nicho, o seu produto, enfim, é tudo relativo. Mas você pode ter certeza que mesmo que você coloque pouco valor, você vai conseguir ser visto por muitas e muitas pessoas. Vale lembrar, e eu friso isso para muitos clientes, que o tráfego pago, às vezes pode ser que você faz um anúncio já assim para 1, 2 dias que seja e o seu conteúdo acaba caindo no gosto das pessoas e você consegue fazer assim vendas e mais vendas. Só que o padrão natural é uma coisa, assim, o padrão é de você fazer o tráfego e os resultados virem ao longo de dias. Por quê? Porque às vezes você faz um produto, um anúncio de um produto, pode ser que naquele dia o seu público não tenha o dinheiro para aquele momento. Pode ser também que naquela época não é aquela época favorável para aquele tipo de assunto. Pode ser que aquele horário que o seu público viu, que aquela pessoa que tem interesse realmente viu o seu anúncio, às vezes ela não está online. Então, assim, existem muitas situações para você avaliar. E para isso você tem que fazer testes, você tem que sentir o mercado, sentir o seu público e evoluindo nos seus anúncios. Então tenha paciência, o tráfego pago com certeza dá resultados incríveis, mas você precisa estar sempre aperfeiçoando, aprimorando e entendendo mais como que seu público vai se comportando. Vamos falar sobre o tráfego pago, qual que é a forma correta de você fazer o tráfego pago. Então seja ali no Facebook, vamos explicar inclusive essa questão do Facebook, né, para que você possa fazer ali bons anúncios da forma correta, seja Facebook, seja Instagram, seja Google, vou colocar vídeos aí mais adiante que vai explicar na prática como fazer cada um dos anúncios. Antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar o conteúdo, salvar se você está gostando disso, porque isso fortalece o canal, isso dá mais peso, mais ganho, eu consigo saber o que você está gostando ou não. E aí, com isso, eu vou produzindo mais conteúdos te ajudando também com a sua empresa. Então, vamos lá. Para se fazer o anúncio correto, você precisa definir uma data legal, uma data que o seu público ele consiga consumir aquela informação. A minha sugestão é de no mínimo 1 mês, porque você vai entender ali todos os dias do mês, quais são os dias que dá mais resultados, quais são as horas ali, os dias da semana. Então, 1 mês você já consegue cravar ali mais ou menos quais são os melhores períodos. Se bem que o ideal mesmo seria praticamente ali 3, 6 ou melhor ainda 1 ano. Por quê? Porque em janeiro é um tipo de coisa, um tipo de situação para o seu produto. Lá para o meio do ano, se você vende, por exemplo, material escolar, na fase que está mais gerando o movimento do material escolar que você vai ter mais engajamento. Então tudo é relativo. Mas no mínimo 1 mês para você poder sentir ali um pouquinho o comportamento do público. Também se atente ao sexo do seu público. Se você vende roupa feminina, não adianta entregar conteúdo para homens, um exemplo. Lógico que tem alguns homens que compram ali, fazem presente para suas namoradas, para suas esposas. Mas o público forte não é esse. Então, se você não vai investir milhões e milhões de reais,
tenta investir no público certo, vai afunilando seu público porque você vai conseguir resultados melhores. Também se atente à idade. Geralmente, essas redes sociais elas colocam ali um público amplo dos 18 aos 65 anos, por exemplo. Mas pode ser que o seu público ainda seja mais afunilado ainda para uma certa idade, talvez lá 25 aos 35, 45. Quanto mais afunilamento você tiver desse público, mais perfeito ele vai ficar a entrega dele para as pessoas. Outro ponto importante é a localização, a região que você quer divulgar seu produto. Eu vou deixar uns outros, na verdade, eu já ensinei ali um tempo atrás, que existem algumas ferramentas como o Google Trends, por exemplo, que você coloca ali o seu produto e ele vai te falar ali quais são as regiões que o seu público está mais consumindo aquilo, para você não colocar, tipo, o Brasil todo um produto, sendo que talvez é só ali em 2 ou 3 ou em um estado que está forte. Então, se atente a isso para você não rasgar dinheiro, por assim dizer. E, por fim, o mais importante de tudo é você detalhar, você direcionar o seu público pelos interesses deles, pelos comportamentos. Então, tanto no Google, no Facebook, no Instagram, como em qualquer um deles, vai ter uma opção para você definir o seu público de forma específica. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de pet, que eu vendo ali produtos para pet, eu posso definir que meu público é aquelas pessoas que têm interesse por pet mesmo. Aquelas pessoas que fazem compras na internet. Se eu tenho, por exemplo, um produto que ele é um produto de alto valor, um produto caro, eu posso definir meu público como um público que consome coisas de alto valor, coisas de luxo, assim por diante. Então você pode definir ali um ou mais públicos de interesse, e isso vai fazer com que seu anúncio seja entregue exatamente para aquela pessoa que você quer. As redes sociais, por exemplo, eu posso definir até uma idade. Eu quero entregar um conteúdo para uma pessoa que tenha 25 anos apenas. Ele vai entregar só para aquela pessoa. Então, seja específico nos seus anúncios. Se você for específico, se você colocar uma imagem bacana, chamativa, não coloca muita frase na imagem ou no vídeo. O ideal mesmo é que, por exemplo, vamos supor que você está fazendo um post no seu anúncio. O post ele é quadradinho, vamos supor um exemplo. Um quarto desse post, ele vai ali para informação, o resto é tudo imagem. Então não fica enchendo de texto. O texto você vai colocar na descrição. Você tem que encher o olho da pessoa de imagem, de uma frase cativante, de um preço promocional, alguma coisa assim. E com certeza, se você fizer isso, vou deixar mais outros vídeos explicativos, mais detalhados sobre como fazer na prática, mas se você fizer o tráfego pago do jeito correto, é impossível você não ter resultado no digital ou até no físico. Então faça o tráfego pago da forma correta e com certeza os resultados virão.